Olá pessoal, saudações a todos! Hoje vamos com mais um vídeo com extrema didática que eu sempre venho postando aí no YouTube, tá? Também posto no Instagram, que vem ajudado vários operadores a melhorar definitivamente a consistência nos mercados, seja ali brasileiro ou internacionais. Lembrando que tudo aqui que eu posto também serve com alguns detalhes, obviamente, em relação ao mercado internacional, mercado de Forex. Bom, então o que nós temos aí? Nós temos um vídeo hoje a respeito de resistências e suportes mais importantes. Aonde você deve realmente dar atenção a essas resistências ou esses suportes, né? Uma das perguntas que eu recebo muito aí nas minhas redes sociais e também durante as mentorias, né? Quando realmente saber que os preços ali vão parar naquela região, pelo menos tem muitas condições de parar naquela região, certo? Então um conteúdo de suma importância aí para os operadores que querem entender melhor aí do mercado financeiro. Pois bem, o que acontece, pessoal? A primeira coisa que eu peço é que vocês deixem um like no vídeo, compartilhem esse vídeo, postem comentários, eu respondo todos os comentários, dúvidas, tá? E lembrando que eu estou presente aí direto na Masterclass. Então várias pessoas vêm me perguntando aí a respeito da Masterclass, né? Na Masterclass eu estou de 8h50 ao meio-dia, todos os dias aí, dias úteis, né? Mostrando, acompanhando ao vivo os movimentos do índice, do dólar, das ações, identificando os setups, lembrando que eu também observo os setups aí no Forex também ao vivo, e o pessoal vai estudando, e quem quiser fazer as operações, tá? É só operar aí particularmente em cada conta, né? Então nós temos aí o plano semestral, o plano anual, tá? Nesses dois planos estão incluídas as apostilas. Então você recebe sim as duas maiores apostilas aí de day trading do país, tá? E em breve também a apostila do Forex também vai acontecer aí para vocês, tá? Então, e também se caso você queira comprar aí separado, você pode pagar também um valor módico de R$ 290, você pode ter as duas apostilas aí, que são muito claras a respeito de muitas coisas aí que eu posto, tá, pessoal? Então é sensacional, realmente. Pois bem, então o que acontece? Quando são importantes resistências ou suportes, né? Que realmente vão definir a questão do mercado. Primeira coisa que vocês devem saber é que nós do método Oliver utilizamos a 8 aritmético ou simples, a 20 aritmético ou simples e a 200 aritmético ou simples. Pois bem, a 200 ela serve basicamente de região de resistência ou suporte. Então, se você está operando nos 2 minutos, você vai olhar nos 2 minutos, né? Onde está a média móvel 200 nos 2 minutos. No caso, eu estou aqui nos 5, então eu estou olhando a média móvel 200 nos 5 minutos. Então, para cada time frame, vai ter a região dela e você deve seguir essa região. Então, a primeira coisa é média móvel de 200 períodos. Ela serve de resistência ou suporte, tá? Lembrando que nós somos traders probabilísticos. O que eu quero dizer? Não é todo o tempo que você vai ter uma média móvel de 200 servindo de resistência ou suporte, mas a maior parte do tempo ela vai servir como resistência ou como suporte. Exemplo, por exemplo, aqui, certo? Exemplo, por exemplo, aqui desse dia que ela serviu de resistência aqui, né? Tá? Todas as vezes aqui, né? Várias vezes aqui de resistência. Outra coisa que você deve lembrar, as resistências e os suportes não devem ser, principalmente no caso aí como nós temos médias envolvidas, né? E o método Oliver envolve médias, a média de 200 é uma região de resistência, tá? Ou seja, não é somente um ponto, tá? É uma região toda de resistência. Aqui, por exemplo, chegou a passar desse ponto, chegaram a passar aqui 180 pontos, tá? Quer dizer, é uma região, pessoal, uma região. Não estou dizendo que é um ponto. No mercado financeiro não é matemático, né? Muitas vezes ele pode passar e ele ainda serve de resistência ou ele serve de suporte. Observe que essa região toda aqui, ó, essa região toda, ela serviu aí de resistência, tá? Então essa região inteira aqui serviu de resistência, tá? Uma vez, duas vezes, né? Aqui terceira vez, quatro vezes aqui de resistência, você viu que sentiu muita pressão vendedora aqui e acabou caindo, tá? Então uma região que você deve ter uma ideia, não é um ponto, é uma região, certo? E como que você deve trabalhar nisso? Você deve trabalhar da seguinte forma:
Vamos supor que você queira fazer uma RBI dessas, né? Como que você vai fazer essa RBI aqui, ó, se você está na cara de uma resistência importante? Então, esse trade, por exemplo, você não pode fazer. Como que você vai fazer isso aqui com uma BE de exaustão, por exemplo, se você está com a média de 20, 200 aqui servindo como suporte? Então, você vê que ele vai um pouquinho, bate na 200 e volta a subir um pouco. Depois ele cai, mas inicialmente ele sobe primeiro. E isso aqui, pessoal, é muito importante você saber, porque isso, inclusive, você pode pegar aqui na página 23, ó, dessa apostila, e você vai ver que a base do método ela quer dizer também distância da entrada até uma resistência ou suporte mais forte. Se você coloca que o suporte ou resistência mais forte trabalha no método Oliver na média móvel de 200 períodos, você vai saber que naturalmente você não pode fazer nesse slide, por exemplo, a página 25, um BR 180. Afinal, o BR 180 está muito próximo da 200, que é um suporte importante para o método. Então, assim, isso é importante. Já essa NRB, por exemplo, ela estava bem distante. E houve a possibilidade de você fazer, então, espaço possível, um suporte de você fazer. Então, todos os trades, né, as minhas operações, por exemplo, e as operações que eu ensino realmente dos meus alunos aí, elas precisam ter aqui espaço para o trade correr. Como a média móvel 200 é muito importante para o método, né, você não pode fazer uma compra aqui, por exemplo. Okay? E nem fazer uma venda aqui, por exemplo. E nem fazer uma venda aqui também, por exemplo, mesmo que caiu depois. Aqui nós estamos vendo o gráfico pronto, certo, pessoal? Não estamos vendo o gráfico. Não, o gráfico pronto é diferente, né? Já está prontinho aí para você. Você não pode simplesmente entrar na venda dessa narrow, por exemplo. Não é possível que você está na cara da 200. E nesse ponto, por exemplo, né, ele acabou perdendo a 200 e foi embora aqui sem problema algum. Mas não é o caso. Então, por exemplo, olha que coisa interessante. Nós somos traders probabilísticos, certo? Pois bem, então aqui, observem que essa aqui eu não podia fazer, e não foi, né? Isso aqui não foi, certo? Eu não podia fazer esse trade, quer dizer, aqui realmente serviu como uma resistência. Aqui, por exemplo, eu também não podia fazer, porque serviu como suporte. O trade realmente voltou, depois que ele foi, mas ele voltou inicialmente, certo? Já aqui não, ele veio direto aqui, quer dizer, duas que tiveram problemas, uma que realmente funcionou, né? E isso você vai ver aqui, é aquilo que eu disse, nós somos, olha, outra vez aqui, ó, mesma coisa aqui, ó, mesma coisa. O que eu quero dizer com isso? Nós somos traders probabilísticos, Algumas vezes ela vai servir, outras vezes não, mas a maior parte do tempo ela vai servir como resistência. Eu não quero a exceção, eu quero o que funciona a maior parte do tempo. Então eu vou basear a minha ideia que a M200 é a primeira região importante aí de resistência, no time frame que eu estiver operando. Se eu estiver aqui nos 2 minutos, por exemplo, eu vou utilizar a M200 nos 2 minutos. Então, nesse caso aqui, por exemplo, ó, vamos ver se eu pegar a M200 aqui, ó, certo? Aqui, né? Pode ser. Olha lá, eu não tenho nenhum problema quanto a mostrar isso, né? Como eu digo a vocês, nem sempre. Então aqui, ó, essa queda nos 2 minutos, por exemplo, ele nem deu ideia para a média móvel de 200 períodos. Ó. Ele simplesmente passou e passou forte. Aqui não pode dizer que é uma região. Não, ele não deu ideia para 200, continuou correndo. Porém, na hora que ele voltou, ele fez justamente o pullback na 200 para depois cair. Quer dizer, quando ele passou da primeira, não se viu como suporte. Mas depois que ele fez o pullback, serviu sim de resistência. Uma não funcionou, a outra funcionou. Mas isso não tem muito a ver. Por quê? Porque o que acontece? Caso, e deu uma venda aqui muito interessante, né? Nós tivemos uma venda aqui muito interessante, certo? Uma venda muito interessante, ó. Na essa DBI aqui, depois a NRB, ó, todos esses trades aqui, ó, eles foram muito bem, então o que acontece? O alvo mais longo desses dois aqui deveria ser automaticamente aqui. Por quê? Porque você não sabe se ele vai fazer isso, né? Então você tem que seguir à risca a questão da resistência, né? Não é da resistência e do suporte. Aqui você tem que seguir à risca a questão do suporte. Então o alvo não é lá embaixo, o alvo é aqui, você tem que seguir esse critério.
certo? Porque no método é muito importante, ela pode parar aqui, pode travar, né? Isso aqui é a exceção. Então, tudo que você estiver fazendo, você tem que basear na questão da média móvel 200 no time frame que você estiver operando, certo? Pois bem, outro detalhe importante também, deixa eu ver se eu vejo aqui, por exemplo, está na página 120, 123, uma coisa assim. Tá? Não, esse aqui é do Bull e do Bear, olha lá. Essa parte 2 aqui, ó. Então, além de observar, o time frame que eu mais opero o 5. Além de observar a M200 nos 15, eu coloco marcações da M200 nos 60, tá? Nos 15 e nos 60. Pois a posição 10 pode influenciar minha tomada de decisão para entrada, RP final ou stop de um trade. Ou seja, além de operar aqui nos 5 minutos e olhar a média móvel de 200 nos 5 minutos, eu também sei onde a média móvel de 200 nos 15 está. Através de quê? Eu faço uma marcação. Tá? Então aqui, ó, por exemplo, nesse ponto aqui, ó, deixa eu colocar essa marcação. Ó, eu sei aonde a média móvel de 200 períodos nos 15 ela se encontra. Tá? Então na hora que eu coloco ela para o 5, observe que coisa interessante. Tá? Esse ponto aqui, né, ele era importante. Ele ficou muito importante durante o dia porque ele tinha duas marcações, tanto a de 200 nos 5 quanto a de 200 nos 15, que é a pontilhada. Eu posso até aumentar aqui para vocês. Ou seja, como que eu posso utilizar dessa forma, né? Quanto mais pontilhados médias eu tiver na região, ou seja, se eu tiver uma média e pontilhado, essa região definitivamente é uma região muito importante de resistência. Ou seja, ela ainda é mais importante do que apenas a média móvel de 200 períodos nos 5. Ela também tem a média móvel 200 nos 15. Tanto é que respeitou, dá uma olhada nesse trajeto aqui, ó, respeitou exatamente nesse dia, perfeitamente ali, ó, a região. Observe que ele não quis passar nessa região, também não quis passar dessa, né? Todo momento, o inteiro, né, o pregão inteiro, ele ficou abaixo das duas. Ou seja, quanto mais você fizer essas marcações, mais você saber que essa região é uma região de resistência. Ou seja, é mais fácil para você fazer vendas aqui. E compras não devem ser feitas próximo. Se já não devem ser feitas compras perto da M200 no 5, imagina eu falando de duas médias aqui, de dois time frames juntos aqui. Ou seja, isso é muito importante, certo? Muitas pessoas me perguntam, e a se eu estou operando no 5, é importante a de 200 nos 2? Não. Que eu estou operando, eu fico preocupado e atento nas superiores. Então, se eu estou operando no 5, eu vou olhar 200 nos 15 e nos 60. Se eu estou operando nos 2, eu vou olhar a M200 nos 5 e nos 15. Se eu estou operando nos 2 minutos, a M200 no 1 minuto, ela não tem importância para mim. Assim como se eu estou operando nos 5 minutos, a M200 nos 2 não é importante para mim. Tá? Isso o pessoal confunde muito, estou deixando aberto aí para vocês. Perfeito, pessoal? Então, obviamente, existem muito mais coisas do que isso. Tá? Por causa disso, inclusive, eu convido a todos a fazer aí a Masterclass, estarem presentes comigo na Masterclass. Lembrando que existe a possibilidade de você fazer 2 dias gratuitos, tá, na Masterclass, dependendo do agendamento. Então você tem que ficar esperto aí no meu Instagram, tem que me seguir no Instagram, que mais ou menos de 2 em 2 semanas eu abro algumas vagas para vocês fazerem a degustação, porque eu não posso abrir sempre. Então a sala não está aberta sempre para degustação, tá? Ela é feita mediante vagas que eu abro, para então não atrapalhar, né, várias outras pessoas que ainda não são da sala participarem da sala. Então eu não tenho o objetivo de a sala torna-se muito grande, né? A sala não é gigante, tá, pessoal? A sala tem bastante gente, mas não é gigante como vocês veem por aí. Também não tem interesse que ela fique gigante assim não, para manter a qualidade, certo? Então assim, é realmente uma sala bem específica e diferente do que vocês estão vendo por aí, perfeito? Caso alguém queira fazer esse teste, pode me procurar no Instagram, @cenetrader, para a gente conversa nesse sentido, ok, pessoal? Show de bola, deixe um comentário, deixe um like e mais vídeos. Um abraço a todos.